Essa frase mudou bastante a minha percepção sobre as coisas, que é justamente a frase que diz que perdedores não contam histórias. Quando eu comecei a entender mais sobre empreendedorismo, sobre todas essas vertentes que falam sobre criar um negócio, eu comecei a consumir muitos conteúdos. E uma coisa que me chamou a atenção era justamente o fato de que eu via muitas pessoas muito jovens com muitos resultados. Mas perto desses resultados, tinha uns depoimentos que eram muito surreais, assim. Eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta de risco para poder empreender. Então, durante muito tempo, eu trabalhei CLT, eu continuei ali porque eu queria estar no plano de saúde, eu queria estar com o meu VR. Então, eu nunca fui essa pessoa que arrisco tudo para poder empreender. Apesar de que eu sempre quis empreender. Então, por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas contavam as histórias que eram mirabolantes. Elas falavam sobre deixar tudo pra trás, sair da faculdade, sair do trabalho, pedir um empréstimo gigante pra poder você investir. E eu sei que tem muitas pessoas nos palcos que estão falando que fizeram isso. Essas histórias fazem a gente acreditar que esse é o caminho. Então você precisa arriscar tudo para que você consiga ter um resultado, ter um bom resultado. E muitas vezes, quando você não tem resultado, você começa a pensar, cara, eu acho que o meu problema é que eu não faço uma loucura, sabe? Eu acho que eu tô tentando por meios convencionais demais. Eu devia mudar isso. Eu devia fazer alguma coisa diferente. A grande questão é que você nunca vai ver nos palcos alguém que fez isso e deu errado. Assim como essa frase, ela mudou a minha percepção, eu quero que essa frase mude a sua percepção também. Você precisa sempre lembrar que perdedores não contam histórias. Você nunca vai ver lá nos palcos alguém que largou tudo para poder empreender e deu errado. Aquela pessoa que pediu um dinheiro emprestado da sua esposa, do seu marido e acabou endividando a família toda e perdendo o casamento. Você nunca vai ver nos palcos alguém que largou a faculdade, não deu certo e tá aí hoje trabalhando em qualquer lugar aleatório. Não dá pra gente tirar como percepção de realidade histórias que são tão fora da curva. Porque na maioria das vezes, e a gente tem que ser sincero, na maioria das vezes isso dá errado. Na maioria das vezes você fazer algo por impulso, fazer algo no susto, sem pensar direito, na maioria das vezes vai dar errado. Não vai funcionar. E é por isso que quando você produz conteúdo na internet ou quando você trabalha, você é um empresário digital, é muito fácil cair nessas informações. É muito fácil as pessoas ficarem falando por aí que o que te falta é essa coragem de fazer as coisas diferentes. Mas o que eu vejo? Eu vejo que o que falta, na verdade, não é coragem. É mais um posicionamento. É mais uma ideia nossa de que a gente tem que se posicionar para que a gente venda. O que eu vejo hoje é que as pessoas têm muito medo de vender, têm muito medo de produzir conteúdo, têm muito medo de se mostrar. Porque, na verdade, tanto venda quanto marketing é sobre essa exposição, essa abertura que você dá para o mundo para que essas pessoas possam te conhecer. É dessa forma que eu vejo marketing e vendas. E quando você não vende, quando você não faz um bom marketing, é porque você não consegue atingir as pessoas no ponto que elas precisavam ser atingidas para que elas possam corresponder ao que você está oferecendo a elas. E claro, você oferece basicamente o quê? A resolução de um problema. Mas o que eu quero que você entenda com esse vídeo? Eu quero que você entenda que se você for um empresário digital e você estiver pensando como é que você vai fazer para poder ter um resultado específico, eu quero que você entenda que dificilmente a saída vai ser que você faça uma loucura. Eu não acredito nisso, porque a gente sabe que uma exceção não pode ser vista como regra. Então, se você olha para esses produtores de conteúdo e você se pergunta, o que será que eles fizeram para isso? Eles continuaram. Um ou outro largou a faculdade, um ou outro pediu empréstimo, um ou outro largou o emprego. E eu entendi isso muito cedo. Eu nunca tive vontade de largar o meu emprego, largar minha faculdade por estar empreendendo, porque não faz sentido. Você vai largar o que você tem, que é mais certo, por uma dúvida, eventualmente funciona, mas na maioria dos casos não vai funcionar. E eu acho que é isso que falta
a muitos empreendedores digitais, a muitos empresários digitais. É justamente, você precisa entender a ideia de que o seu caso, ele provavelmente vai ser diferente. E eu não falo diferente no contexto de mais difícil. Mas, por exemplo, eu vejo uma estratégia que uma pessoa está fazendo e eu quero fazer igual. Eu vejo um post desse jeito e eu quero fazer igual. Claro, eu não estou falando aqui de referências. Você pode ter referências. Isso é, inclusive, muito bom. Ter boas referências de produção de conteúdo. Mas você não pode fazer igual sem questionar qual é a estrutura por trás disso. Porque a sua história, ela vai ser diferente das outras pessoas que você acompanha. E você não pode querer criar uma história parecida, porque muitas vezes a pessoa, ela larga a faculdade, mas os pais dela têm condições. Geralmente, nessas belas histórias que a gente vê por aí, tem várias informações como essas que são ocultas. Então, eu vejo pessoas que falam que eu vejo, gente, isso. Pessoas que falam, você precisa estar disposto a fazer o que tem que ser feito, e bababá, porque é esforço, dedicação, disciplina. E quando você olha, a pessoa pagou, tipo assim, 20 mil reais pra poder ter acesso àquela informação. 20 mil reais pra poder estar em um espaço específico. Porque fazer isso aqui é simples, bababá. Aí quando você pensa assim, cara, como é que eu não aprendi isso? Aí a pessoa pagou 50 mil numa mentoria. Então você precisa ter cuidado com o que você absorve pra você e no que você acredita que vai trazer resultado para sua jornada como empresário digital. E é justamente por isso que eu vejo muitas pessoas procrastinando, adiando bons projetos, porque elas acreditam que elas precisam fazer uma loucura antes de começar a produzir conteúdo. Precisam fazer algo assim muito mirabolante antes de que elas comecem a tirar o projeto delas do papel. Você não precisa. Foi muito bom ter essa conversa com você. Até o próximo vídeo.